Olá, queridos, a paz do Senhor. Quem fala é o Diácono Siloé. Estamos aqui mais uma vez, né, amados, a fazer um áudio. Tenho mania e o costume de dizer que é um áudio específico, porque através desse áudio a gente chega a conclusões, graças também ao Espírito, que é Ele que é digno de louvor, porque é o Espírito Santo, é Ele o manifestador do Pai, é Ele o manifestador do Filho, e é Ele também o responsável por manifestar toda a presença, toda a glória, assim como Ele se manifestou no Êxodos em uma forma teofânica, através da nuvem que estava sobre o tabernáculo, através da nuvem de fogo que iluminava o caminho do povo no deserto, e através também da nuvem que não permitia o sol machucar a pele dos israelitas no deserto, dos hebreus, e também os guiava. E a mesma nuvem também que descia no tabernáculo, em cima da Arca da Aliança, no propiciatório, a nuvem de glória descia e envolvia todo o tabernáculo. Também era o Espírito Santo, conhecida como a manifestação do poder do Pai, conhecido também como a manifestação do poder do Filho. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus 18:19, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu presente no meio de vós. Então o Espírito Santo, ele é a manifestação do poder do Pai. E uma vez que ele se manifesta no nosso corpo físico, o nosso corpo se torna transmissores de glória. Corpos transmissores de glória. É quando o Espírito passa a morar dentro de nós e passa a se relacionar não com a nossa alma e não com o nosso corpo, mas ele passa a se relacionar intimamente com o nosso espírito. E é aonde acontece as transmissões, conhecida como toque, conhecida como transferências, conhecida como manifestação do poder do Pai. Um exemplo disso, Mateus 8:13. A sogra de Pedro se encontrava enferma. Depois de Jesus ter passado pelo Jordão e o Espírito descer sobre ele, todo o poder do Pai lhe foi dado. E ao tocar as mãos sobre a sogra de Pedro, a febre da sogra de Pedro imediatamente sumiu, desapareceu. Porque o nosso corpo são corpos transmissores de glória. Eu faço esse áudio que
que começo falando sobre a ênfase do Espírito. A ênfase do Espírito é que nos faz permitir o encontrá-lo, que nos faz permitir reconhecê-lo. A sua ênfase é inconfundível, assim como sua presença, assim como seu toque, assim como sua voz, e assim também como seu operar, o seu mover e o seu agir. É inconfundível a sua ênfase. Então, amados, eu faço esse áudio nessa noite. Sempre tenho o costume de dizer que esse áudio ele é um áudio específico por causa do que já conhecemos. Aleluias. Por causa daquilo que já sentimos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te damos louvores. Cora mahana mashandara. Do Kassura mahas. Te damos louvores, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Por favor, querido, seja bem-vindo. Um áudio específico porque conhecemos a ênfase dele e conhecemos o seu toque. Então é um áudio específico porque o conhecemos e sabemos e somos apaixonados por ele e pelas coisas dele. Amados, nesse áudio nós vamos falar sobre a ênfase. Vamos falar do que ele se deixa conhecer e como conhecemos, né, amados? Por muitos anos, alguns, como eu também, vivi anos tentando encontrar algo sobrenatural e não o conseguia. Mas depois do encontro real, um encontro permanente, que esse encontro durou a vida toda e que está durando e que quero que permaneça sempre. Desde o encontro que eu tive com o Espírito Santo, nunca mais a vida do homem que tem um encontro com o Espírito Santo volta a ser a mesma. Porque o Espírito Santo vai querer que você viva para ele. Ora mahas. Dependendo do nível da comunhão, da intimidade, é barasura mahas. Oh, Espírito Santo, obrigado, querido. Dependendo do nível da unção que o Espírito Santo derrama sobre cada vida, a níveis maiores, a fomes maiores, a sedes maiores, a desesperos ainda maiores, aonde o Espírito Santo faz você ficar apaixonado 24 horas pela presença dele. Você não quer se afastar e nem ele deseja se afastar. É juntar o útil e o agradável. A maior vontade do Espírito Santo nos dias de hoje é manifestar a visão apostólica. A maior vontade do Espírito Santo hoje, aleluia, oh, aleluia, santa presença, Conte placa sura macalama. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Obrigado. Sua presença é real, amigo. Fique à vontade, por favor. Fique acomodado em nosso meio, em nome de Jesus.
Então, amados, é juntar o útil e o agradável. O Espírito Santo não quer se afastar porque te ama, e você não quer estar distante dele porque você é simplesmente apaixonado por ele. A pessoa que conheceu a ênfase do Espírito, o amor e o carinho dele, ele não busca porque tem que buscar, como os religiosos dizem que buscam e não conseguem encontrar. Mas aquele que tem um encontro real com o Espírito Santo, ele é como Coríntios 6:16, onde Paulo ele faz um exemplo claro para explicar claramente aos coríntios o que era relacionamento. Paulo diz em 1 Coríntios 6:16 que os que se unem com a prostituta se fazem membros de uma prostituta. E o 17, Paulo diz bem claro, mas o que se une com o Senhor é um espírito com ele. Paulo diz que o Espírito se une com o nosso espírito a tal ponto de entrelaçar e não mais se afastar. É conhecida como conhecê-lo, conhecida como saber quem ele é. Mas diácono Siloé, irmão Siloé, o Espírito Santo é um rio. O Espírito Santo é uma atmosfera muito intensa, sim, amados. Mas essa intensividade, ela não vai, como no estalar de dedo, descer uma cascata só sobre a sua vida. Já houve casos de pessoas receberem o Espírito Santo e já começar em alto nível, porque a eleição é soberana. Ele dá a quem ele quer dar. Mas existe aqueles que estão engateando para começar a andar, para começar a trotear e em seguida começar a correr. E após correr muito veloz. Então o Espírito Santo ele nos ensina graduadamente como chegar a níveis maiores com ele. E tudo isso pela sua ênfase. Tudo isso pelo que conhecemos. Então se você tem um mínimo do relacionamento com ele, se você conseguiu ter um mínimo de comunhão com ele, amado, se agarre com isso. Abrace essa condição que você teve. Abrace essa condição que você teve. Abrace essa condição que você teve. E nunca mais se distancie dela. Porque você encontrou um tesouro. Você encontrou um baú de tesouro. Aparentemente está pequeno. Aparentemente parece não fluir. Mas vai depender de você. Vai depender da sua entrega contínua. Em nome de Jesus, Senhor. Vai repreendendo nos ares agora todas as nuvens de demônios, todos os espíritos malignos. Em nome de Jesus Cristo, espíritos caídos. Em nome de Jesus Cristo, espíritos ministradores, que hão de prestar serviço aos que vão herdar a salvação. Acampa-se ao redor agora. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo o mal. Em nome de Jesus. Então essa comunhão que você está galgando com ele agora, por menor que seja o relacionamento, se entregue todos os dias, porque esse relacionamento ele tem a crescer. A comunhão não tem a diminuir, por ela si só não tem a diminuir. A comunhão, ela só pode diminuir, aleluia, se você permitir que o relacionamento venha naufragar. Porque Mateus 18, verso 16, verso 19,
Jesus disse que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Tudo começa aqui. Por isso ele disse: eu vos dou a chave do reino. Porque ele sabia que o reino do céu, Kuramachandaraia, Puramahaya, podia ser ligado na terra se uma vez se uma vez estivesse ligado aqui na terra, o reino de Dereia Parabasura Mahaya seria imediatamente ligado. Por isso ele diz em Mateus 6, verso 9: venha o teu reino e faça a sua vontade. Como eu escutei o pregador ministrando por esses dias em Romanos 14:17, onde o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, justiça e alegria e amor no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não pode ser abalado, porque ele não faz parte dessa terra, mas uma vez que ele se manifesta em nós, ele começa a trazer toda a ênfase do Espírito. Por isso Jesus Cristo disse: venha o teu reino e faça a sua vontade. Por isso Jesus disse: eis que vos dou a chave do reino, para que possássemos ter acesso. E quem manifesta o reino é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nesse áudio, amados, vamos tratar também sobre as duas naturezas. O que são as duas naturezas, irmão Siloé? As duas naturezas é a natureza humana, conhecida como velho homem, e a natureza divina, que é a nova criatura, que nasce dentro de nós, gerada pelo Espírito. A primeira natureza é a natureza caída, a natureza adâmica. E a segunda natureza é a natureza espiritual. Essa vem direto do Espírito, manifestada na palavra chamada de regeneração, manifestada na regeneração, manifestada na transformação do caráter humano. E mais uma vez, somente o Espírito Santo tem a condição de nos transformar em novas criaturas, como ele escreveu a Paulo, como Paulo escreveu a Coríntios 5:17. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cristo pagou o preço para que possássemos ser novas criaturas. Colossenses 2:13. Ele riscou a cédula de culpa que era contra nós nas nossas ordenâncias, tirando-a do meio de nós e cravando na cruz do Calvário. O preço para uma nova criatura se encontrava ali, na cruz do Calvário, quando Cristo ele disse em João 19, verso 30, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ele pagou todo o preço do pecado e pagou o preço também da salvação e pagou também o preço para que possássemos ser novas criaturas. Por isso Paulo escreveu em Romanos 6:13 que o salário do pecado é a morte, e como morte expiatória ele a si mesmo se entregou e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:5 e 6. Então, amado, entendemos que a nova criatura ela é nascida de Deus. A nova criatura ela vem do Espírito. O Espírito vai criando dentro de nós um vínculo.
para que uma nova criatura possa nascer. E essa é a natureza divina, a natureza espiritual, e a natureza carnal, que é a natureza adâmica, que é a natureza herdada de nossos pais, que é a natureza herdada de Adão e Eva devido ao advento da desobediência, quando Adão, orientado por Eva, traz um plano de maldição ao projeto de Deus, que sonhou com o homem amigo dele. Deus, quando criou o homem, sonha com um homem, com um ser que fosse amante de Deus. Deus, quando cria o ser humano, Deus cria o homem para que o homem fosse amigo, para que o homem vivesse constantemente com ele, para que o homem vivesse constantemente aos pés dele, para que o homem nunca se afastasse dele, para que o homem não pegasse o advento da desobediência, para que o homem não pegasse a contramão da iniquidade. Porém, se nada disso tivesse acontecido, acredito também comigo que o Cristo não veria padecer nesse mundo e morrer pelo pecador. Porém, a condição espiritual, a condição da graça, a condição de salvação já era outorgada ao homem quando ele foi feito pelas mãos de Deus. E ele era espiritual, porque Gênesis 2:7 vai dizer que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Daí então, o homem transgride contra Deus, e a Bíblia diz em Gênesis 2, verso 7, que foram abertos os olhos do vosso entendimento, e verso 2, capítulo 2, verso 8, vai dizer que descobriram que eles estavam nus. Capítulo 3, verso 21, o texto diz que Deus faz túnicas com vestes de animal. Que animal era? Qual foi o animal que Deus matou para fazer as vestes? Com certeza foi um cordeiro. Com certeza foi um cordeiro que Deus matou para a imolação do sacrifício, gerando então uma ideia de cordeiro pascual, gerando então a ideia de Páscoa, gerando então a ideia de sacrifício, gerando então a ideia de sacerdote e gerando então a profecia de Isaías, que disse que ele seria como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E disso também profetizou João Batista no livro de João, aonde ele tem que dizer em João 1, 29 e 36, quando João avista Jesus vindo até ele ao encontro, vindo de Nazaré, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a nova criatura, ela nasce do Espírito, e é ela que sufoca o velho homem. Como conseguimos vencer a segunda natureza, a natureza pecaminosa? Somente através do Espírito. Somente o Espírito de Deus, ele é capaz de fazer você entender e desviar a sua visão do pecado e focar somente em Jesus. Somente o Espírito Santo tem esse poder maravilhoso de te convencer do seu mau caminho, de se convencer do teu pecado. E Davi, ele entendia o que era andar no Espírito. Davi entendeu claramente em pleno Antigo Testamento, Caramassura. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Aleluia. Entendeu claramente em pleno Antigo Testamento que era uma vida de comunhão, porque a Bíblia diz em diversas vezes, no primeiro livro de Samuel, a Bíblia vem dizendo que Davi ia e se conduzia prudentemente, porque o Senhor estava com ele. 1 Samuel 19. O texto diz em 1 Samuel 16, em meados de 16 e 17, que Saul tentava o matar, mas ele tangia a harpa do Senhor, ele tangia a harpa, e o espírito maligno que estava na vida de Saul ia embora através do Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. A Bíblia diz que de tal forma que ele escreve no Salmo 139, aonde Davi disse: Senhor, esquadrinha
o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aponta para o medo que Davi tinha de entristecer o Espírito. Isso aponta para o medo que Davi tinha de perder o Espírito, de perder a comunhão, de perder o relacionamento, de ser desativado. Por isso Davi, ele escreveu no Salmo 51, verso 10, distante de Deus e longe do Espírito, ele disse: Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque a segunda natureza, a natureza adâmica, ela tem a nos guiar por caminhos que vai entristecer a pessoa maravilhosa do Espírito. E só tem uma forma de não entristecermos ele. Está em Mateus 26, 41. Vigiais e orais para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne está fraca, mas o Espírito está forte. Está em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Está em Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores. Está em 1 Coríntios 10, 21. Não podeis vós participar da ceia do Senhor e da ceia dos demônios. Ou façamos a vontade de Deus, entramos aonde Ele quer que entramos, ou nós vamos viver sempre desgarrado na presença dEle. Aqui está o segredo para vivermos uma vida no Espírito. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só tem uma forma de vencer a segunda natureza: se entregando todos os dias ao Espírito. Só tem uma forma que pode fazer vencermos a segunda natureza: é de nos trancarmos no quarto todos os dias, é de querermos romper no jejum todos os dias, é de querermos nos lançar a oração, a santificação da mente, das palavras, do corpo, dos atos, dos gestos e tudo aquilo que pode ir amassura, amarraia, entristecer o Espírito. Lembrando disso de Efésios capítulo 3, capítulo 5, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo, 4:30, o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, do qual está selado para o dia da redenção. Ele é tão simplesmente sensível, por isso que ele se entristece. Uma vez que você se inclina à corrupção, Gálatas 6:7, você colhe a corrupção, mas uma vez que você se inclina ao Espírito, você colhe vida eterna. Por isso Paulo escreveu que os que se inclinam para a carne colherá a corrupção, mas aquele porque colherá a morte, mas aquele que se inclina ao Espírito colherá a vida eterna, ou seja, vai colher comunhão, vai colher relacionamento, vai colher uma vida inteira de amor e uma vida inteira de paixão com Ele, porque aprenderam a dar valor às coisas dele, aprenderam a se inclinar para Ele, aprenderam a ter um convívio, uma convivência de comunhão com Ele, e hoje desfruta, aleluia, das mais belas passagens de experiência que o Espírito Santo pode dar a esse. O Espírito Santo não quer apenas se relacionar contigo no teu quarto, mas ele quer se relacionar contigo em todos os lugares. E a comunhão do quarto flui depois que você aprende a ter comunhão com ele na rua. Eu descobri isso, que é na rua. Preparamos primeiro a nossa mente antes do quarto, para depois entrar no quarto. Aí sim, já vamos estar completamente carregados e cheios dele. Então, amado, só existe uma forma: vencer a natureza pelo Espírito. Eu deixo esse áudio para você e acredito, querido, que vai te ajudar em alguma coisa. Peço que você me ajude em oração. Por favor, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. Me ajude em oração,
que nós estamos orando daqui. Graça e paz, querido. Deus abençoe a todos.